Salmo 121, por favor. Vamos continuar nossa série de exposições nos Salmos de Romagem. Está escrito assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora para sempre. Deixa aberta aí, não feche. Feche apenas os olhos para mais uma oração. Santo Deus, elevado, excelso, tremendo Deus, nos colocamos diante do Senhor mais essa noite, Senhor, quebrantados, humilhados, contristados, clamando a misericórdia divina. Deus, não é mais um culto, mais música, mais uma palestra. Esse é o dia que o Senhor já fez. Regozijamos e alegramos-nos nele. O Senhor disse: faço nova todas as coisas. Renova-nos essa noite. Visita essa congregação, essa comunidade, neste culto. Senhor, não viemos aqui atrás de retórica, mas demonstração de poder e do Espírito Santo que salva, que santifica, que transforma, que socorre, que acode, que consola, que vivifica, que levanta, que cura, que fala, que edifica, que comunica as graças do céu ao povo de Deus. Que seja assim essa noite. Agracia-nos. Se tem alguém disperso, incrédulo, abatido, falido espiritualmente, Senhor, desperta-o, acorda-o, chama a atenção dele para ti e para a tua palavra. Que teu reino avance, que o Senhor receba glória para si e nos conforme a imagem do seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vocês sabem que nós iniciamos uma nova série de exposições no livro dos Salmos. É uma série chamada Os Salmos de Romagem. Eles compõem um grupo de salmos, uma porção de salmos que vão do capítulo 120 ao 134. Eu dei uma introdução sobre os Salmos de Romagem na última pregação. E essa é a segunda mensagem da série que começamos no último domingo. E hoje nós vamos expor o Salmo 121. Ele também é um dos Salmos de Romagem. Salmos que os judeus estrangeiros, quando iam em romaria, em peregrinação para Jerusalém, cantavam. No percurso, eles cantavam estes salmos enquanto faziam a romaria. Hoje é a vez do Salmo 121. E do que trata este salmo? Este salmo mostra Deus como o socorro do povo de Deus. Este salmo revela Deus como o auxílio do seu povo enquanto está nessa terra. E esse é o tema da minha mensagem. Deus é o meu socorro, ou Deus é a minha proteção. Este salmo vai nos mostrar Deus sendo o nosso socorro, o nosso auxílio em nossa caminhada aqui na terra, em nossa jornada repleta de perigos, de adversidades, de tribulações. Deus sendo o nosso guia, Deus sendo o nosso socorro, aquele que nos protege,
que nos livra dos perigos enquanto caminhamos na nossa jornada nessa terra. Queridos irmãos, em nossas tribulações, devemos sempre esperar o livramento da parte de Deus, o socorro da parte de Deus. Começando então o salmo, o salmista aqui, que não é identificado, ele começa fazendo uma pergunta, perguntando pelo socorro. Verso 1, ele diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Portanto, o segundo salmo de romagem, o Salmo 121, começa com uma pergunta. Agora, por que ele faz essa pergunta, falando sobre socorro? Por que ele começa o salmo com uma pergunta sobre o socorro? Para sabermos, é importante lembrar, novamente, que esses peregrinos, esses homens, estavam em uma peregrinação, passando por um longo caminho. E esse trajeto era tão longo que às vezes levava até dias, ok? E eram caminhos muito perigosos. Durante a peregrinação, a romaria, que levava dias até Jerusalém, esse caminho contava com uma série de perigos. Haviam ladrões que sabiam que naquelas rotas passavam gente e ficavam ali de tocaia para roubar os peregrinos. Eles encontravam no caminho, às vezes, animais, feras selvagens que podiam atacá-los e tirarem a vida. Passavam por locais estreitos, cheios de precipícios e abismo, e podia ocasionar alguma queda e ser fatal. Às vezes o caminho, o trajeto passava por caminhos muito íngremes, cheio de pedras, escorregadios, de difícil acesso. Além de tudo isso, eles tinham que lidar com o calor do sol enquanto caminhavam de dia, um sol muito escaldante. E também à noite, que era muito fria, escura e sombria. Nesse sentido, eles sabiam que necessitariam nessa caminhada de auxílio, de ajuda, de socorro, quando alguns desses males chegassem e encontrassem eles durante a peregrinação. Por essa razão ele pergunta: nesses momentos difíceis, na nossa peregrinação, quem nos socorrerá? De onde virá o socorro quando tivermos em meio a ameaças, em meio a perigos, em meio a ladrões, a feras e a perigos de morte? Por isso ele faz essa pergunta. E a ideia aqui para nós, queridos irmãos, é dizer assim, na nossa trajetória aqui na terra, na nossa jornada: Senhor, eu sou frágil, eu sou débil, eu sou pequeno, sei que virão muitos inimigos, se levantarão muitos inimigos contra mim, sei que passarei por muitas provações e aflições, e Deus, eu não conseguirei caminhar sozinho, eu não conseguirei enfrentar esses problemas sozinho, eu não conseguirei vencer as tribulações sozinho, eu necessitarei de socorro, eu necessitarei de ajuda. O salmista aqui, irmãos, reconhece sua fragilidade e a sua necessidade de ajuda, por isso faz a pergunta. É a mesma coisa para nós, nós temos que ter esta consciência, esse é o nosso retrato, nós também somos peregrinos, estamos em uma jornada longa, repleta de perigos, repleta de provações, repleta de ameaças de toda espécie, espirituais, naturais, físicas, e sabemos que a nossa força, nossas habilidades não são capazes de superá-las, de vencê-las, de lidar com elas. Precisamos
nessa trajetória de auxílio, de socorro. É impossível caminhar essa jornada sozinhos. Precisamos de auxílio. Então ele faz essa pergunta. E no verso 2, ele mesmo dá a resposta. Mas, antes de dar a resposta, ele primeiro faz algo. O verso 1 diz assim: elevo os meus olhos, ou elevo os olhos para os montes. Antes de dar a resposta, o salmista ergue a sua cabeça e fixa seus olhos em montes, em montanhas, em rochedos. Por que ele faz isso? Que montes são esses que ele está olhando? Por que ele tem essa atitude? Provavelmente aqui havia, claro, durante uma trajetória de dias, uma infinidade de montes, de montanhas. Mas provavelmente aqui ele está se referindo ao Monte Sião, onde estava edificada a cidade santa, a cidade de Deus, a cidade de Jerusalém. Ela foi construída ao redor, ela foi construída em um local que era rodeado pelo Monte Sião. O Monte Sião fazia com uma espécie de muralha, uma parede, guardando toda Jerusalém. E eram montes enormes, tão enormes que eles podiam ser avistados de longe, de muito longe. Então, quando eles estavam rumo a caminho, eles já conseguiam avistar o Monte Sião, porque eram tão grandes que podiam ser vistos já de longe. E lá no Monte Sião se encontrava o templo de Deus, onde Deus habitava, onde Deus era cultuado e adorado. Portanto, o Monte Sião aqui era um símbolo da presença de Deus, do lugar santo onde Deus simbolicamente habitava. E agora então vem a resposta, a pergunta: de onde vem o meu socorro? A resposta, verso 2: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Enquanto caminhava, cercado de perigos, sabendo que necessitava de ajuda, e ao avistar os montes, o Monte Sião, que representava Deus, sua resposta é óbvia: de onde me virá o socorro? Ele, junto com aqueles romeiros, apontava lá para o monte e dizia: o meu socorro vem de lá, vem do Monte Sião, vem da Jerusalém. O meu socorro vem do Senhor. O meu socorro vem de Deus, do Senhor. E aqui, queridos irmãos, há algo maravilhoso, porque ao avistar os montes e se lembrar daquela cadeia rochosa, e se lembrar do templo, poderia dar a ideia que a esperança deles estava nestas coisas. Mas a resposta dele revela algo muito grande, que ele buscava socorro no Criador e não na criatura. Podia dizer: o meu socorro está nos exércitos de Jerusalém, está nesses montes rochosos, está nas nossas habilidades, está nas nossas armas, no nosso suprimento. Este é um erro que frequentemente cometemos. Nós muitas vezes esperamos o socorro em homens, em instituições, em poderes. Muitas vezes nós confiamos em nossa capacidade, em nossos recursos humanos. E como nós quebramos a cara? Nós muitas vezes olhamos mais para a criatura do que para o Criador. Nós ficamos tão decepcionados com as últimas eleições, porque colocamos toda a nossa esperança na criatura, toda a nossa esperança em reformas políticas, toda a nossa esperança em recursos financeiros. E como quebramos a cara?
Porque existe um salmo que diz: não confieis em príncipes que não podem salvar, cujo fôlego lhe sai e perdem a vida. Nós invariavelmente fazemos isso. Meu irmão, na nossa jornada aqui, os perigos que nos rondam, nos sondam, do nosso nascimento à nossa morte, são tão grandes, são tão intensos, que não há homem capaz de nos salvar, não há força nessa terra capaz de nos livrar. Os dilemas da nossa alma, as questões e intrigas que nós enfrentamos, são tão complexas, são tão delicadas, que não há força nessa terra capaz de nos livrar. Só o Senhor pode nos salvar, e Ele tem que ser o nosso socorro. Talvez você está falhando aí, está caindo aí, está quebrando a cara, porque está colocando os seus olhos na criatura e não no Criador, está esperando na criatura e não no Criador. Ele diz: de onde virá o socorro? Das próximas eleições. De onde me virá o socorro? Quando o câmbio, o dólar, passar por uma variação. De onde me virá o socorro? Quando uma reforma tributária for feita. De onde me virá o socorro? Quando eles conseguirem a cura para tal doença. Não! Diante da crise que eu estou vivendo, diante das dificuldades que eu estou passando, diante dos males que eu estou enfrentando, só há um que pode me ajudar e mais ninguém. É o Senhor, é o Deus de Israel. Não cometa esse erro, não só no homem, como olhando para o lado de fora, pessoas, instituições, planos, métodos, como também o homem olhando para o lado de dentro. Você às vezes confia demais nas suas habilidades. É aquele ditado que é horroroso: eu confio no meu taco. E confiando no seu taco, você está rolando ladeira abaixo, porque isso é presunção, isso é orgulho, meu irmão. Você, meu irmão, você não consegue discernir a mão direita da esquerda, como diz a palavra de Deus em Jonas. Nós somos limitados, não faça isso. E mais, ele diz, a confiança estava em um ser onipotente, onisciente e onipresente. O verso 2 diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, para que fique claro em quem está minha confiança. Está em alguém onipotente, onisciente e onipresente. Ele fez, criou nada mais, nada menos que os céus e a terra, incluindo os céus dos anjos, as galáxias, as estrelas, os oceanos, os mares, arcanjos, anjos, querubins, serafins. Aqui está a minha confiança. Por isso temos crentes coxos, fracos, vulneráveis, capengas, e não confiam neste Deus, meu irmão. Ele dizia: eu não confio no templo, não é nos meus amigos, não são nos exércitos, nas habilidades humanas, mas em Deus. E detalhe, o Deus que fez o céu e que fez a terra. É pouca coisa confiar em alguém assim? Tire os seus olhos, meu irmão. Você está sendo enganado, meu irmão, pelos coaches, pelos políticos. Você está ficando na internet demais. Sai disso aí, isso é mentira. Isso aí é castelo feito de baralho. Deixa de ser trouxa, meu irmão. Acorda para a realidade. Sai dessa vida. Meu filho, a vida é como a Bíblia descreve. Quando Adão pecou, a terra produziu cardos e abrolhos, e do suor do teu rosto comerás, em fadigas obterá o seu sustento. Isso aqui é um mundo de sofrimento, de luta, de tribulação, e sem Deus, e sem a regra de fé e prática, que é a sua palavra, você não vai vencer, meu irmão. Quem tem a resposta? Quem tem a resposta?
Quem tem? O Congresso Nacional, a Casa Branca, os coach, a ciência? Quem tem a resposta? Todos parecem ter a resposta, mas eu te digo quem tem a resposta. Deus tem a resposta, a palavra de Deus tem a resposta. Ela é o nosso manual e ela você tem que seguir. Então, ele diz que em meio aos perigos que ele pode sofrer e que ele sofrerá, ele precisa de socorro, de auxílio, de ajuda. E de onde virá esse socorro? Então ele afirma: Deus é que guardará ele, que será o seu socorro durante a trajetória. Agora o salmista mostra a forma com que Deus faz isso. Como Deus é o socorro dele, de que modo, de que forma, de que maneira Deus faz isso. E o salmista vai mostrar isso agora na forma de 4 promessas. 4 promessas que Deus faz para os peregrinos, para aqueles que vão passar por essa jornada. 4 promessas. A primeira é: guardando seu caminho, guardando-os no caminho. Verso 3: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A palavra vacilem aqui quer dizer tropecem, tropeçar. Presta atenção, ele está mostrando como Deus se manifesta como socorro dele na jornada. Em 4 promessas. A primeira: guardando o seu caminho. O caminho, a maioria das vezes, era pedregoso, íngreme, estreito ou escorregadio. Podiam facilmente tropeçar e cair, despencar, se desviar do caminho, recuar durante o caminho. O Senhor aqui prometeu conduzi-los nessa jornada, guardá-los neste caminho, impedir que eles tropecem em alguma pedra, algum obstáculo. O Senhor promete ir à frente, removendo os obstáculos, no caminho íngreme, empurrando eles, fortalecendo ele, tirando as pedras, no caminho sinuoso, escuro, guiando eles. Meu irmão, aqui está uma grandiosa promessa para nós. O Senhor promete nos conduzir nesta jornada. O Senhor promete dar a mão para nós nessa vida e nessa terra e nos guiar nessa jornada. O Senhor promete nos livrar de todos os obstáculos que se colocarem à nossa frente. Meu irmão, quando nós viemos à fé e começamos a nossa caminhada, quantas coisas são pedras de tropeço em nosso caminho, pecados que se colocam diante de nós, escândalos que tentam nos manchar, inimigos naturais se levantam diante de nós, homens, pessoas, inimigos espirituais, forças malignas, forças demoníacas. Quanto obstáculo, quantas pedras de tropeço, quanta oposição, quanta dificuldade no caminho nós encontraremos, já encontramos no passado, encontramos no presente. Mas o Senhor nos promete que não permitirá, o Senhor promete que não permitirá que você fique no caminho. Ele promete que você não se perderá no caminho. O Senhor promete que essas forças não prevalecerão contra você. Ele vai à sua frente como um guia, como um soldado, como um guarda, abrindo o caminho, guiando você, protegendo você. Primeira promessa: Ele guarda o seu caminho. Lutas vieram, vêm, estão presentes. Esteja certo
que virão, que estão presentes. E às vezes isso te molesta, te desanima, te abate. Você começa a ver rumores de doenças, de crises financeiras, crises familiares, filhos, problemas de toda sorte. Você começa a avistar que, meu Deus do céu, só eu sei o que eu ainda vou passar, o que minha jornada espera. Mas não temas, meu irmão, Ele prometeu: eu vou guardar você, eu não vou deixar você tropeçar, eu não vou deixar você ficar pelo caminho, você não vai se perder, eu vou removendo os obstáculos à sua frente. E para tranquilizar ainda mais o salmista, para tranquilizar ainda mais os peregrinos, ele vai mostrar que esse guarda não é como os demais, para deixar você ainda mais tranquilo. Esse guarda não é como os demais, cujas forças se esgotam e cujos detalhes escapam à sua vista. Como um guia, como um sentinela, como um guarda presente para impedir você de sucumbir, esse guarda não é como os demais. Veja só o que diz o verso 3. Não dormita aquele que te guarda. Agora o verso 4. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. A palavra dormita é cochila, pisca, dorme no sono. Temos para dizer o quê? Que este guarda, ele não cochila, esse guarda não dorme, esse guarda não se cansa, esse guarda sequer pisca, nada foge ao seu controle. A ideia aqui, meu irmão, é que na sua jornada, você está seguro o tempo todo. Os olhos dele, as mãos dele, a presença dele estão o tempo todo com você, de modo que ele não vai um segundo cochilar, falhar, vacilar. Que consolo, meu irmão, que consolo. Esse guarda, porque veja só, a ideia aqui é de sentinelas, não é muito comum entre nós, mas vamos para os vigias que guardam aqui, lojas, estabelecimentos e casas e mansões. Geralmente tem uma guarita e um guarda fica colocado ali, mas invariavelmente o seu organismo não suporta. Algum momento da noite aquele guarda vai pescar, vai cochilar. Os ladrões sabem, eles pesquisam a hora que o corpo humano chega no seu momento pior, do sono mais profundo, depois das 3 da manhã, entre 3 e 4 da manhã, é essa hora que eles podem atacar, e ele vai cochilar, ele vai dormir, e o salmista quer garantir, ele quer garantir que os peregrinos não se desfaleçam, não desanimem, não temam, dizendo: entretanto esse guarda, não há horário do dia, não há fase do mês, não há momento, não há segundo e minuto que ele está cansado, exausto, que ele vai cochilar. Não tem, não há. E por quê? Esse guarda não cochila? Porque esse guarda é Deus. Veja o verso 5. O Senhor é quem te guarda. Esse texto poderia ser melhor lido assim: o Senhor é o guarda. Ou melhor, o Senhor é o teu guarda. Isso não é maravilhoso? E é uma promessa dele. Quando ele diz o Senhor é quem te guarda, ele está dizendo que ele não confiou a sua vida, a sua proteção nessa jornada. Ele não confiou a um homem, a um profeta ou a anjos. Eu mesmo é quem te guardo, eu mesmo é que sou a tua escolta, eu mesmo é que sou a sua proteção. Ele poderia enviar anjos, já seriam excelentes, arcanjos, ele poderia enviar uma comitiva de homens e soldados. Ele diz: não, eu sou a sua escolta. Deus não confiou a proteção do seu povo a ninguém, senão a Ele próprio. Você acha que você está bem acompanhado? Essa é a primeira promessa. Ele promete guardar o seu caminho.
Segunda promessa, Ele promete te guardar em todas as ocasiões, ou em todo o tempo, ou em todos os momentos. Verso 5, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Verso 6, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O sol, aqui, representa os apuros, os perigos do dia. E a lua, os apuros, as aflições, os perigos da noite. Em uma romaria, durante o dia, as pessoas enfrentam um grande problema. É o calor escaldante do sol, horas e horas caminhando em um deserto, em vales e precipícios, debaixo de um sol escaldante. E à noite, eles tinham ainda que enfrentar os perigos da escuridão. O frio era muito intenso, animais selvagens, ladrões, e a visão extremamente limitada. Havia muitos perigos à noite. Aqui Deus está declarando para os peregrinos que haverá proteção dele em todas as ocasiões, em todos os momentos, em todo o tempo. Ele está dizendo que a proteção de Deus não está limitada a um período do dia, não está limitada a algumas ocasiões, mas que a proteção de Deus está disponível em toda e qualquer ocasião, em todo e qualquer momento, o tempo todo, o dia todo, o mês todo, o ano todo, a vida toda. Não é tremendo isso? Isso pode ser melhor entendido na declaração do verso 5, olha só. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O que ele quis dizer isso? O Senhor é minha sombra. Isso aqui é a segunda promessa. Ele promete nos guardar em todas as ocasiões. Quando ele diz o Senhor é a tua sombra, aqui ele tem pelo menos 3 princípios para nos ensinar. 3 coisas no tocante à proteção do seu povo. Primeiro, quando ele diz que o Senhor é a tua sombra, a sombra de alguém acompanha, a sombra de uma pessoa o acompanha em todo o tempo, em todos os lugares. A sombra do indivíduo nunca se separa dele. Você já viu você ir em um lugar e a sombra não ir? Essa sombra está com você, onde você vai, ela está do seu lado, colada. Ela te acompanha em todo o tempo, em todos os lugares, ela nunca se separa de você. Com isso, o salmista quer dizer que assim como a sombra, Deus mostra a sua proteção contínua em qualquer situação, e como uma sombra jamais se separa de nós, Deus está colado em nós, Ele jamais nos deixa, Ele está conosco em todos os momentos, Ele entra onde nós entrarmos, Ele sai de onde nós sairmos, Ele está conosco em cima, embaixo, na esquerda e na direita, Ele está colado em nós, conectados conosco, de modo que Ele não pode se separar de nós, como uma sombra não pode. Isso não é maravilhoso? Ele é a tua sombra. Tenta correr da tua sombra, tenta se desvencilhar da tua sombra, tenta ficar distante da tua sombra, é impossível. Assim como a sombra, o Senhor está com você. E segundo princípio que aqui ensina, essa proteção de Deus, ela não é só coletiva, ela é individual. Assim como cada ser humano possui sua própria sombra, assim o Senhor promete uma proteção individual para cada um de nós. O verso 5 fala que Ele é o nosso guarda, não é isso? Portanto, cada um de nós tem um guarda pessoal. Deus promete uma proteção
corpo a corpo, individual, com cada um de nós, assim como cada indivíduo possui uma sombra, e essa não se separa dele, e vai com ele aonde ele for. O Senhor é o nosso guarda pessoal, que não se separa de nós jamais, estará conosco em todas as ocasiões. Eu vou te dar uma dica. Quando você estiver desanimado, borocochô, é só sair lá no quintal. É quintal que você fala? Terreiro, varanda. Como é que está o quintal, terreiro, varanda, rua? Sai lá fora e olha para a tua sombra. E quando você olhar para a sombra, você vai lembrar que você tem um guarda pessoal, inseparável, que está com você em todas as ocasiões, e esse guarda é Deus. E ainda um terceiro princípio, ele nos ensina, que Deus nos acompanha em todos os lugares como a sombra, que essa sombra, essa proteção é individual, como a sombra é. E o terceiro é, assim como os montes, a ideia aqui, quando eles estavam fazendo a peregrinação e passavam pelos montes em determinada hora do sol, aqueles montes faziam sombra sobre eles e protegiam eles do sol escaldante, trazendo alívio, proteção. Assim é Deus. Deus nesses dias, Deus nessa jornada escaldante, meu irmão, fustigante, quando o sol da provação está queimando a cabeça e os lombos, quando a boca está seca de sede da aridez, esse Deus é como uma sombra que nos traz alívio, que nos traz proteção, e alívio e proteção individual, de dia e de noite. Glória a Deus. Quantos de vocês não estão assim? O radiador fervendo. Quantos já não estão molestados, fustigados pelo calor das provações, pelo sol das provações, esgotados, feridos, oprimidos? Mas a Bíblia diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Há uma sombra para você aqui essa noite, meu irmão. A sombra é a proteção de Deus. O próprio Deus te cobrirá, o próprio Deus trará alívio para você. Creia nisso. Se esconda nele, se refugie nele. Se você soubesse o quanto isso é fácil, é só terminar esse culto, ir para a tua casa, entrar no quarto, dobrar os teus joelhos, e todo o Salmo 121 vai se materializar na sua vida ali, naquele local, humilde, aquela mulher ali, em posição fetal, com lágrima nos olhos, clamando, gemendo, grunhindo, invocando, bradando, será visitada ali. Faça isso. Que declaração! Ele é a tua sombra, à tua direita. Tua sombra. Não consigo ver coisa mais majestosa para quem está com problema. Terceira promessa. Primeiro, ele promete guardar o caminho. Segundo, promete nos guardar em todas as ocasiões. Terceiro, agora ele nos promete nos guardar de todas as coisas, nos proteger de todo o mal. Verso 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O que significa mal aqui? O Senhor te guardará do mal. Que mal é esse? Quer dizer, problemas, tribulações, perseguições,
aflições, enfermidades, crises, quer dizer, problemas, ele diz, né? Naturais ou espirituais, oposição dos homens, enfermidades, pecados, demônios, pessoas. Ele não diz que só guardará do mal. A terceira promessa para a nossa jornada aqui nessa terra, até a nossa morte ou a vinda de Jesus, é que Ele nos guardará de todo mal. Significa tribulações, provações, aflições, de qualquer ordem, de qualquer espécie, de qualquer forma. Ele nos promete guardar de todas as coisas, de todo tipo de tribulação, de todo tipo de aflição, sejam naturais, sejam espirituais, sejam físicas, sejam enfermidades, sejam demônios, sejam pessoas, sejam oposição. Ele promete nos guardar de todas as coisas, de toda espécie de males. Meu irmão, se alegre com essa promessa. Não existe adversidade que Deus não seja poderoso o suficiente para nos livrar. Não existe mal, oposição que seja grande o bastante que Deus não possa derrotar. Não existe mal, aflições grandes o suficientes que Ele se recuse a te ajudar. Pode clamar ao Senhor. Qual tipo de situação está impedindo o seu avanço? Se colocou no seu caminho, se colocou como obstáculo. O que está molestando você? O que está afligindo você? O que travou a sua jornada? Clama a Deus, meu irmão. Ele promete te livrar de toda espécie de mal. Clama a Ele. Invoca a Ele. Ele não vai te desamparar. O Senhor te guardará de todo o mal. Romanos capítulo 9, quando ele diz assim: o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso aqui que ele está afirmando. À vista dessas coisas. Que coisas? Tudo que Paulo vinha falando na carta de Romanos até o capítulo 8. Se Deus é por nós, está provado que Ele é por nós, em virtude de tudo que Ele fez nos 7 capítulos. Mandou o seu Filho, nos justificou, morreu na cruz, sofreu a ira divina, satisfez as demandas da justiça, nos justificou. Como agora não nos dará com Ele juntamente todas as coisas? Poderia ficar horas aqui dizendo o que envolve tudo. Quando Deus usa tudo, o Senhor te guarda de todo mal, nada fica fora do tudo. O Senhor não fez concessão em suas promessas. O Senhor não é um Deus de aliança limitada, de promessas limitadas. Suas promessas são ilimitadas, meu irmão. Elas abarcam todo o ser da nossa vida, todas as necessidades humanas, tudo que o homem precisa para viver nessa terra, o Senhor promete dar, meu irmão. O Senhor promete nos livrar de qualquer coisa. Não há algo que chegamos diante de Deus e Ele diga: não, eu não posso, eu não consigo, eu estou limitado. Não existe. Suas promessas são ilimitadas. O Senhor está querendo dizer que essa situação que eu estou lidando, essa crise, esse dilema, a promessa do Senhor alcança esse caso, alcança esse casamento, alcança esse homem, alcança esse coração, alcança essa área, alcança esses papéis, alcança. O Senhor está dizendo isso? Sim, alcança. Alcança tudo, meu irmão, tudo.
Parece que quando eu estou pregando, quando estamos orando, estamos pedindo alguma coisa a um juizão aposentado, a um reizão bonachão. Parece que é um homem que tem uma agenda meio complicada, parece que é um homem que tem uns recursos que não dá para dar para todo mundo, e a gente fica meio assim quando vai até ele, e pede meio vai enrolando. O que é isso, meu irmão? As fontes de Deus são inesgotáveis, temos nele o sim, por ele o amém. Meu irmão, tudo que pedis em meu nome crendo, o recebereis, para que o Pai seja glorificado no Filho. Meu irmão, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente, meu irmão. O meu Deus, segundo suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Não, meu irmão, o nosso Deus é todo-poderoso. Meu ouro, minha prata, disse eu. Ele falou para Moisés: fui eu que fiz a língua, a boca, eu que fiz o ouvido. Eu não quero que você ore mais do jeito que você ora, não. Se for para orar desse jeito, para. Se for para orar para um Deus pequeno, se for para orar cheio de reservas, cheio de medos, cheio de temores, não ore, mas ore com confiança, ore com esperança, ore a um Deus ilimitado, a um Deus de amor ilimitado, a um Deus de bênçãos ilimitadas, a um Deus de uma aliança ilimitada, a um Deus de promessas ilimitadas. Ore a um Deus assim. A terceira promessa consiste em te guardar de todo mal. Agora, por fim, o salmista mostra a duração dessa proteção, desse socorro. Quanto tempo dura esse socorro? Tem validade? Quanto tempo dura? Verso 8. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. O que é isso? Deus prometeu aqui para os peregrinos, para os romeiros, que guardaria eles desde a saída da sua casa até a chegada em Jerusalém. Deus protegeria eles em toda a trajetória, da saída da casa até chegar em Jerusalém. A trajetória toda, do início ao fim, enquanto ela não se concluísse, estarei com eles todo o tempo. Quarta promessa, por fim, Deus promete estar com você. Deus promete livrar você, Deus promete proteger você, Deus promete estar com você do seu nascimento até a sua morte, meu irmão. A promessa de Deus se estende da sua conversão até a sua entrada no céu. Deus estará com você do começo até o fim, ou seja, a duração dessa proteção é o tempo todo. Ele jamais se apartará de você. Essa proteção tem duração ilimitada. Ele estará com você até o fim. Qual a duração dessa proteção? Ele está acompanhando você desde os dias do seu nascimento. Salmo 139 diz: meus olhos viram a sua substância informe, quando no ventre da sua mãe você era entristecido. O que é isso? O Senhor está dizendo: eu estava com você na fecundação do óvulo com o espermatozoide, enquanto você era gerado, quando o seu coração bateu a primeira vez na barriga da sua mãe, ali eu estava, e vou com você da fecundação até a morte, e não tirarei os olhos de você nem um dia, nem um minuto, nem um instante. A minha graça não se apartará de vocês, nenhum instante. O contrato que Deus fez com você
é vitalício. E a ideia aqui também, ele fala aqui claramente da doutrina da perseverança dos santos. Da perseverança dos santos. Que diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e sua ida, desde agora e para sempre. Desse lado da eternidade, aqui, até o outro lado. Significa, porque perseverança dos santos, porque o final do verso 7 diz: Ele guardará a tua alma. A tua alma significa o quê? Que aquele que começou a boa obra em você, se ele partiu com você no início da jornada, ele vai com você até novos céus e nova terra. Ele vai guardar a sua alma do quê? Ele vai preservar você da queda, do pecado, do desvio, da condenação. Ele vai com você até te colocar no céu. Uau! Desde agora, para sempre. Você consegue imaginar a cena? Ele tomando você para a mão e começando a jornada. Desde agora, Ele vai com você e vai arrastando e vai até chegar naquele último dia e Ele colocar você lá. Ele jamais vai apartar você da mão dele. Ele jamais vai deixar essa mão se soltar. Ele jamais. Vem as feras, os monstros, os obstáculos, demônios, pecados. Ele virá puxando, ele virá com você até colocar você lá. Não temas, porque eu te remi, tomei-te-ei pela mão. Tu és meu. Isaías 43. A perseverança dos santos. Fica tranquilo. O Senhor não promete uma viagem tranquila, mas uma chegada certa. Tu vai capengar, tu vai pastar, tu vai chegar com o lombo ardendo, mas tu vai chegar. Essa é a ideia. Vai chegar, igual dizia minha avó, um caquinho, mas vai chegar. Daquela mão, você jamais vai se apartar. Jamais. Para terminar, muitas pessoas aqui estão com problemas. Nem todas aqui podem contar com essa proteção. Deus não dá a mão para todo mundo, não acompanha todo mundo no caminho. Talvez é por isso que você está sofrendo tanto no caminho. Por que você está sofrendo? Porque você pergunta: de onde me virá o socorro? E você, como o salmista diz, é verdade. É impossível passar por esse caminho sozinho. Eu não tenho forças. E parece que eu estou apanhando tanto, é porque eu estou sozinho. O que eu preciso fazer? Eleva seus olhos para os montes. Monte da ideia do quê? Onde Cristo foi pregado? Em um monte, no Gólgota, montanha da caveira. Você tem que colocar os seus olhos na cruz de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo.
Eleva os meus olhos para os montes. Eleva seus olhos para a cruz, pecador. Você precisa de Cristo. Você está sozinho porque você ainda não é dele, porque Ele ainda não chamou você, Ele não salvou você. E a única maneira dele acompanhar você nesse caminho, dele dar a mão para você, é você olhando, levantando os seus olhos e olhando para o monte, é você olhando para a cruz, é você indo até a cruz, é você indo até Cristo, e lá nos pés da cruz depositar seus pecados, e dizer: eu me arrependo da cachaça, da jogatina, do adultério, dos vícios, do rancor, do ressentimento, da inveja, da cobiça. Eu me arrependo da mãe que eu fui, do pai que eu fui, do homem que eu sou. Eu me arrependo da vida que eu levei e da vida que eu levo. Eu me arrependo. Lança ali seus pecados naquele monte, naquela cruz. Não só seus pecados, lança também sua fé. Diga: eu não consigo andar nesse caminho. Eu não consigo fazer, eu não consigo me justificar, eu não consigo fazer boas obras, mas hoje eu descanso nesse monte, eu descanso nessa cruz bendita, eu lanço minha fé nele, no Salvador de Sião, no Messias de Israel. Eu lanço meu coração, eu lanço minha vida, eu lanço minha fé nos méritos de Cristo, na vida, na morte, na ressurreição. Eu te convido, pecador, vem, pecador. Não coloca obstáculos onde Deus não colocou, não, pecador. Não fica pensando, pecador. Não fica arrazoando. Não fica, pecador. Só creia, só venha. Venha, tudo que você tem que fazer é vir. Se atire, faça como aquela mulher com o vaso de alabastro. Faça como aquela mulher que jogou suas lágrimas nos pés, enxugou com os cabelos. Se atire aos pés dele e você será salvo. Vamos fechar nossos olhos.